Fala pessoal dos terceiros anos, tudo bem? Tranquilos? Eu estou bem. Aumentem a velocidade do vídeo, vamos corrigir a última atividade que eu passei. Na questão número 1, ele quer que a gente calcule a área da região triangular que tem como vértices esses três pontos aqui, que aparecem esse ponto A, B e C. Para ficar mais entendível, eu desenhei o gráfico, embora não seja necessário desenhar o gráfico. Então eu coloquei o ponto A, que é de coordenadas 4 no x e 0 no y. Então ele é 4 aqui no x, vou até escrever o 4 aqui, 4 no x, e no y ele é 0, então ele não vai nem para cima nem para baixo, então ele fica exatamente aqui em cima do eixo x. Então ele é aqui, ó. Aqui está o nosso ponto A. O ponto B ele é de coordenadas menos 1 e 1. Então ele é menos 1 aqui no x e 1 no y. Então ele fica aqui, ó. O ponto C é menos 3 no x e 3 no y. Então ele é menos 3 aqui no x, 3 no y. Então ele fica aqui. Aí eu pintei de vermelho para ficar mais visível a região que a gente vai calcular a área, que é esse triângulo aí, tá? Vértices, para quem não sabe o que é vértices, vértice de um triângulo, tá vendo que no triângulo dois lados se encontram em um ponto, né? Esses dois lados aqui, ó, eles se encontram aqui. Então essa região aqui é um vértice, esse ponto onde essas retas se encontram. Aqui, esses dois lados se encontram aqui, então esse ponto é um vértice também. Então isso é vértice. Então cada ponto desse aqui é um vértice do triângulo. Para calcular o vértice para calcular a área de uma região triangular na geometria analítica, o método mais fácil é utilizando esse raciocínio aqui, ó. Eu estou chamando a área do triângulo de AT, podem chamar só de A, o livro chama de S, eu preferi chamar de AT. E é o seguinte, para calcular a área do triângulo, utilizando esse raciocínio, você vai calcular o determinante de uma matriz, que a gente está chamando essa matriz de D, é o determinante dela. Aí você vai montar uma matriz com esses pontos aqui e vai calcular o determinante dessa matriz. Depois que você calcular o determinante dessa matriz, é só você dividir por 2, que aí você encontra a área. Como que funciona essa matriz? Essa matriz ela vai funcionar assim, ó. Aqui na primeira linha a gente coloca as coordenadas do primeiro ponto, que é esse ponto A. Na segunda linha a gente coloca as coordenadas do segundo ponto, que é o ponto B. Na terceira linha a gente coloca as coordenadas do terceiro ponto, que é o ponto C. E a última coluna a gente preenche ela com o número 1 sempre. Então vamos montar essa matriz aí então. Então x1 e y1 são as coordenadas do primeiro ponto, que é o ponto A. Então x é 4, 0 é o y é 0. E aqui a gente preenche com 1. O x2 e y2 são as coordenadas do ponto B, menos 1 e 1. E aqui a gente completa com 1. O x3 e y3 são as coordenadas do ponto C, que é menos 3 e 3. E aqui a gente preenche com o número 1. Tá aqui a nossa matriz. Para calcular o determinante dela, a gente repete as duas colunas, as duas primeiras colunas, e vamos colocar elas aqui, ó, do lado da matriz. Agora, a gente vai fazer as seguintes multiplicações. Primeiro faremos essa multiplicação, depois essa, depois essa. Depois multiplicaremos no sentido contrário. Essas multiplicações que estão no sentido contrário vai ter um sinal de menos embutido aqui, ó. A gente tem que tomar cuidado com esse sinal aí. Então vai ser 4 vezes 1, 4, 4 vezes 1, 4. 0 vezes 1, 0, 0 vezes menos 3, 0. Quando tiver um 0 aqui, você já considera como 0, porque 0 vezes qualquer coisa vai dar 0, tá? Aí o 0 você não precisa escrever aqui. 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 1 vezes 3, menos 3. Agora vamos multiplicar no sentido contrário. Aqui já tem um 0, não preciso nem multiplicar, já sei que isso aqui vai dar 0.
4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. O 12 com esse menos aqui dá menos 12. 1 vezes 1, 1. 1 vezes menos 3, menos 3. O menos 3 com esse menos dá mais 3. Aí vai ficar esse menos 3 mais 3 dá 0, você já pode cancelar. 4 menos 12, menos 8. Então, o determinante da matriz deu menos 8. Então, vou escrever essa fórmula aqui de novo para a gente prosseguir com ela. Um detalhe que eu esqueci de comentar, eu já tinha comentado na outra aula. Essas barrinhas que aparecem aí do lado do D se chamam módulo. Elas servem para deixar o número que está aqui positivo, caso ele esteja negativo. Para evitar que o resultado fique negativo, porque não existe área negativa. Então vai ficar 1 sobre 2 vezes o módulo do determinante da matriz que a gente encontrou, que é menos 8. Esse módulo vai deixar o 8 positivo. Então vai ficar 1 sobre 2, que multiplica o 8 positivo. Multiplicar um número por 1 sobre 2 é a mesma coisa que já dividir pelo 2 direto, tá? Porque se você multiplicar aqui, ó, 1 vezes 8 vai dar 8. Aí vai ficar 8 sobre 2, que é a mesma coisa que 8 dividido por 2. Então já é melhor dividir o 8 pelo 2 direto, que dá 4. Então essa é a área da região triangular. Dessa região triangular aqui, ó, que está em vermelho. Bom, vamos fazer mais? Vamos fazer a questão 2. Deixa eu só... Nossa, velho. Não, mas tudo bem. Eu ia ampliar ali para vocês verem sem o zoom. Calcule a área do triângulo de vértice ABC. É mesmo tipo de questão, né? Só muda os valores. Então o A é 2 e 4. Então tem um ponto aqui que ele está chamando de A, coordenadas 2 e 4. O B, 3 e 8. E um ponto C, de coordenadas... Bicho, eu esqueci de colocar a letra C, hein? Esqueci de colocar a letra C nesse último ponto. Então, coordenadas menos 2 e 5. Então, a gente vai utilizar aquela mesma expressão. 1 sobre 2, que multiplica o determinante, o módulo do determinante da matriz que possua esses pontos daquele jeito específico que eu mostrei para vocês. Então essa é a nossa expressão. Então vai ficar... Vamos primeiro calcular o determinante dessa matriz aí. Aí eu não vou escrever aquele x1, xy1, x2, x2, já vou jogar os números aqui direto. Então, na primeira linha, a gente coloca as coordenadas do primeiro ponto. Então, 2 no x, 4 no y, e a gente completa com o número 1. Depois vem os do ponto B, 3, 8, e completa com o número 1. Depois do C, menos 2, 5 e 1. Agora a gente repete as duas primeiras colunas.
E vamos fazer aquelas multiplicações seguindo aquela ordem. Então a gente começa com essas 3 aqui. Essas que estão no sentido contrário vai ter um sinal de menos. Então vai ficar assim. 2 vezes 8, 16. 16 vezes 1, 16. 4 vezes 1, 4. 4 vezes menos 2, menos 8. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 5, 15 positivo. Agora no sentido contrário. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 1, 12. O 12 com esse menos aqui embutido na linha dá menos 12. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 5, 10. Com esse menos aqui dá menos 10. 1 vezes 8, 8. 8 vezes menos 2, menos 16. Menos 16 com esse menos dá mais 16. Agora, você pode fazer a conta toda de uma vez, tá? Eu vou tentar fazer de um jeito aqui que fique mais fácil. Vamos pensar assim, ó. 16 menos... Vou até tirar esse dedo aqui, pra gente fazer um raciocínio aqui, ó. Mas pode fazer de 2 em 2, tá? Por exemplo, quem quiser fazer com esses dois, com esses dois e com esses dois, e depois ir completando aqui na próxima linha, pode também, tá? Vamos pensar assim, ó. 16 menos 8 dá 8. 8 mais 16, 24. 24 menos 12 dá 12. 12 menos 10, 2. 2 mais 15, 17. Mas eu acho que vai ficar mais confuso se eu fazer assim, né? Vamos fazer de 2 em 2, acho que é melhor. 16, vamos fazer aqui, ó. 16 menos 8, 8. 15 menos 12, 3. Menos 10 mais 16, 6 positivo. Porque a gente conserva o sinal do maior quando os sinais são diferentes. Aí vai ficar 8 mais 3, 11. Fica 11 mais 6, que dá 17. Beleza, então já vamos jogar aqui então, ó. Então fica 1 sobre 2 vezes o módulo do determinante daquela matriz que deu 17. Como o 17 é um número positivo, eu já vou apagar esses módulos daqui porque ele não vai servir para nada. O módulo de um número positivo é ele mesmo. Então vai ficar 17 dividido por 2, que é a mesma coisa que 8,5. Estão se sentindo bem? Eu creio que sim, né? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode me perguntar pelo WhatsApp. Até a próxima. Falou!